Um dos grandes ícones do simbolismo tradicional está na recorrente imagem do dragão. O simples fato de ser uma ideia controversa já serviria para atestar a sua importância na cultura universal. Representa daí uma imagem de grande apelo ao imaginário, que tem sido revivida constantemente e de forma quase irresistível nas fábulas e nos épicos modernos medievalistas. Ora, o dragão merece obviamente o grande destaque e preferência no imaginário popular. A extensão do bestiário medieval é enorme, e no entanto a presença do dragão é sem dúvida das mais recorrentes, como se mexesse de uma forma toda especial em nossos sentimentos. Na Idade Média, o tema dos dragões emergiu fortemente a partir da mitologia nórdica, e temos tratado dos mitos medievais em torno das lendas oceânicas em nossos estudos sobre a Atlântida, neste canal. Naturalmente, esta impactante figura mitológica está sempre associada ao poder, e como tal, é natural também que ocupe posições contrastantes de bem e de mal, às vezes inclusive dentro de uma mesma narrativa. A popular série Game of Thrones elegeu um adágio muito pertinente para o nosso tema, a saber, sonhos não geram reis, dragões sim. Ou seja, não fantasias, não utopias, mas somente o poder da alta sabedoria é capaz de trazer realmente a luz da verdade para o mundo, tal como todas as conquistas necessárias a seu próprio tempo. Eis que na sequência surge uma nova série intitulada House of the Dragon, totalmente centrada na questão dos dragões, oportunizando-nos assim um estudo mais aprofundado do tema, não exatamente vinculado à série citada, como fizemos aliás em relação à questão da magia na série inicial Jogo dos Tronos, mas dessa vez com uma abordagem livre e geral dessa instigante matéria. Não obstante, queremos deixar aqui o nosso parecer de que tais séries medievalistas, sejam baseadas na obra de J.R.R. Tolkien como de G.R.R. Martin, exprimem um certo realismo mágico muito próprio dos contextos medievalistas, com seu misto de drama, magia, heroísmo e de santidade, que coloca sempre muita intensidade no ar. Seguimos depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A primeira grande característica do dragão é que se trata de um ser híbrido formado com elementos de várias espécies ou reinos da natureza. As duas naturezas mais marcantes são o corpo reptilino e o seu caráter alado, buscando representar com isto a união do céu e da terra. Também se destaca, é claro, o seu grande instrumento de poder, que é o fogo, o qual por si só simboliza o poder humano de transformar a natureza, seja pelo ângulo tecnológico ou espiritual, como na lenda de Prometeu. O vínculo do dragão com o fogo pode remontar quiçá à tradicional associação entre as salamandras com este elemento. Répteis costumam cultivar o calor, expor-se ao sol para armazenar calor devido a terem a pele fria. Este fato serve para ilustrar o cultivo da energia pelo iniciado, visando galgar novos estágios de consciência. Ademais, o dragão possui garras poderosas, e como muitos répteis também se maneja bem dentro da água. Com isso, nós temos naturalmente a expressão dos 4 elementos da natureza. Contudo, isto ainda não é tudo, uma vez que o dragão também é considerado como um ser muito inteligente, legando-nos então a imagem de um todo dentro da cosmologia. Numa outra ideia tradicional ligada ao dragão na China, disse que este animal habita nas cachoeiras, posto que este ambiente também é conhecido por reunir todos os elementos. Fato então simbolizado pelo próprio arco-íris que comumente se faz ali presente. De modo que aqui já reunimos os elementos necessários para penetrar no próprio cerne do significado amplo e universal deste símbolo peculiar. Ato seguinte, resulta importante observar que o dragão muitas vezes é um auxiliar dos humanos, especialmente das pessoas virtuosas, e de lideranças neste caso. Assim, o dragão é um animal mítico ou imaginário que habita um mundo paralelo, mas que também pode se aproximar do universo humano como um poderoso auxiliar segundo as circunstâncias. Podemos inclusive acrescentar, a título de esclarecimento, que não lhe toca tanto a iniciativa desta aproximação,
a qual pode acontecer a depender do desejo e da invocação dos próprios seres humanos. Existem, então, muitas formas de analisar o significado deste símbolo. Uma das referências mais destacadas se acha na lenda de Quetzalcoatl, a serpente de plumas, onde simboliza um rei, deus ou avatar benéfico. A imagem recorrente do dragão que engole um iniciado representa então a incorporação consciente de uma energia superior. Consta daí que este simbolismo tolteca seria paralelo ao do caduceu do deus Hermes ou Mercúrio, cabendo notar também que na astronomia hindu o planeta Mercúrio é chamado Buda. Na sequência encontramos outros símbolos compostos, como são o globo alado com serpentes, o qual incorpora comumente seres humanos no Oriente Médio, e que pode conduzir a muitas outras considerações simbólicas de primeira ordem, como a da cruz, tal como temos já exposto em trabalhos a respeito do assunto. De sorte que o simbolismo termina por representar o auto-iniciado que tem consumado em si o montante das energias da evolução humana e mesmo divinal. São inúmeras as transposições simbólicas naturalistas, míticas ou de bestiários para a vida real, visando designar a condição espiritual dos iniciados. A Bíblia faz muitas alusões dessa natureza, ao mencionar serpentes, dragões, leões, corvos, pombas, touros, cordeiros, peixes e outros. Termos dessa natureza têm sido empregados para designar ordens inteiras, militares, religiosas e outras, ou apenas categorias místicas. Trataremos agora de observar a origem e o contexto histórico e espiritual desta emblemática. Como um símbolo da quintessência, o dragão é um animal mítico que emerge especialmente a partir da raça ária, naquilo que se refere à sua presença como uma realidade histórica regular. Se não em termos da evolução da própria raça em si, ao menos da hierarquia que acompanha a sua evolução histórica, a título de orientação e de inspiração geral. Acontece então que quando falamos da quinta raça raiz, esta ideia diz respeito antes de tudo à evolução desta mesma hierarquia tutelar, sem a qual não haveria uma verdadeira evolução humana, uma vez que, por definição, as raças representam evoluções condicionadas a uma orientação superior. Mesmo porque também existem os chamados dragões do mal, contra cujo poder o próprio ser humano realmente bem pouco pode, como veremos melhor mais adiante. Regra geral, embora influentes, os mestres se afastam do cenário da história para atuar apenas nos bastidores, cientes de que a história é um palco reservado unicamente à própria humanidade em evolução, mesmo porque tais mestres não configuram nenhuma classe social por se tratar de manifestações avulsas nas sociedades. Sucede então que, ao chegar neste período do mundo, a hierarquia em evolução alcançou finalmente a sua almejada condição liberadora de quintessência. E com isto foi capaz de propor para a humanidade um novo desafio, o de organizar um modelo de cultura de grande síntese e abrangência, ao qual seus discípulos mais próximos acataram prontamente, tendo em vista a oportunidade oferecida de avanço da própria evolução humana. Este modelo novo e abarcante era a própria civilização, com todo o seu universalismo e harmonia original. E, embora oferecendo resistência aqui e ali, pouco a pouco as várias sociedades foram adotando o mesmo modelo ao perceber as suas vantagens, sobretudo sob o próprio conselho e orientação dos mestres. O trabalho paralelo destes adeptos foi então conhecido de muitas formas ao longo dos milênios, em especial através da atuação dos profetas, dos sábios e dos grandes fundadores das religiões na iluminação das coisas. A natureza dos mestres está diretamente representada pelas figuras dos papas e altos sacerdotes, e indiretamente pela imagem dos reis que atuam politicamente em favor da ordem sagrada. E é certo que, enquanto os monarcas e sacerdotes estiveram sob este grande guarda-chuva hierárquico, as coisas sempre sucederam de uma forma realmente maravilhosa. Por isto, Jesus conferiu a São Pedro as chaves do céu e da terra, porque o rei dos apóstolos simbolizava este adeptado. O Papa possui o anel com o símbolo dos 4 evangelistas na forma dos 4 animais dos signos fixos, quer dizer, touro, leão, águia e homem. Ora, a síntese destes animais resulta na figura da esfinge,
que não deixa de ser uma variante do próprio dragão em outro ambiente cultural. A condição dos adeptos de quinta essência, chamados por Alice Bailey justamente de dragões de sabedoria, representaria, pois, aquilo que se poderia chamar de a própria essência do poder espiritual. Por essa razão é que, na análise dos raios de Bailey, o adeptado está regido pelo primeiro raio de vontade e poder. Não obstante, segundo Helena Hoyrit, o mestre desse raio, Moria, afirma que o nosso poder é sacrifício. Então, aqui também temos a verdadeira origem do poder em questão, que está no espírito de serviço, tal como Jesus também ensina quando os apóstolos indagam quem seria realmente o maior entre eles. O exercício deste poder apenas é legítimo enquanto estiver diligentemente voltado para o serviço à humanidade. O fato vai ao encontro, pois, da imagem do arcano 11, dito a força, onde o poder superior resulta da própria pureza. Aquilo que proporciona um total controle e poder sobre essas energias naturais é basicamente a própria conquista da iluminação, devidamente consolidada então. Por essa razão, na tradição hermética, o adepto corresponde ao alquimista consumado, aquele que alcançou o último estágio da grande obra, simbolizado também pelo Ouroboros alado. É aquilo que busca simbolizar também a quadratura do círculo, tal como o significado da tradicional moeda chinesa furada, como símbolo, enfim, de valor. O vazio é o próprio dragão, um animal imaginário, tal como no centro do polo celeste também está a constelação de dragão. Este vazio simboliza o supremo equilíbrio e neutralização dos contrários, o tal que é superior e reúne os 4 princípios ou elementos opostos. E este simbolismo polar se estende com efeito à espiritualidade, porquanto os adeptos também costumam ser conhecidos como polos ou ketub entre os sufis, tal como temos tratado já sobre esta questão em outros vídeos neste canal, com links na descrição da presente publicação. Ora, o simbolismo do dragão celeste é extremamente significativo. A aparência dessa constelação central é mesmo como um dragão, e sua cabeça corta o círculo polar na altura do começo do grande ano, exatamente sob a estrela Polaris, que representa a estrela polar mais perfeita do céu, e logo estaremos, aliás, sob a sua demarcação no início da Era de Aquários. Este espírito alfa-ômega de evolução, devidamente transposto para o plano humano, é que proporciona a capacidade do adepto de pensar em termos de redes, encontrando facilmente grandes harmonias nas coisas. Neste grau, a mente tem acesso ao conhecimento cósmico ou aos chamados registros akáshicos, em função do seu superior poder de evidência então acumulado. Ao conquistar todos os elementos da evolução humana, o adepto alcança o conhecimento completo dos planos de evolução, o físico, o emocional, o mental e o intuitivo. Mais que isso, ao realizar a circularidade da quintessência, ele retransfigura todas essas energias, daí o símbolo da pedra filosofal dos alquimistas consumados, que transforma tudo em ouro. Representa assim a própria imagem da integridade humana, manifestando o homem perfeito e acabado. O dragão de sabedoria fortalece de tal forma os reis, enfim, porque representa simplesmente a mais poderosa mentoria de que eles seriam capazes de contar, capaz de atuar em todas as frentes imagináveis na paz e na guerra, para além de paixões e de limitações de qualquer natureza, elaborando planos de grande eficácia e resultado estratégico. E não é outra, pois, a matriz intelectual das grandes civilizações antigas, com todo o seu característico universalismo e unidade. Como o grande vidente que é, o adepto surge como o detetor dos mapas do destino, conhecedor do plano evolutivo das coisas. Como os mestres são grandes vitoriosos na jornada da vida, então eles também podem assegurar muitas vitórias para toda a humanidade. Não obstante, por detrás dessa crescente luz que emergia ao longo dos eons, também surgiam em paralelo as suas próprias sombras, como refúgio, por assim dizer, da mesma evolução espiritual da humanidade. E assim, tal como se costuma reunir as forças da luz dentro de uma ordem denominada de Loja Branca, também existe a sua sombra, e com poderosa atuação no mundo ainda, pela Loja Negra dos adeptos da mão esquerda. E esta é naturalmente uma das grandes origens da ideia dos dragões do mal,
ou da serpente maléfica que corrompe a humanidade de forma muitas vezes irresistível, com toda a forma de sedução e de tentação possível, individual e coletiva, especialmente quando a humanidade se afasta do redil protetor criado pelas forças da luz, as únicas que podem realmente lhes opor. É possível ter uma boa noção daquilo tudo que pode significar este dragão do mal através da imagem da civilização e da cultura moderna, materialista e demagoga, posto que no Kali Yuga existe apenas um quarto de Dharma ou de espiritualidade. É fácil dizer, então, que as forças da ilusão, da falsidade e da opressão dominam amplamente a cultura atual. Aquilo que se pode sempre esperar da Loja Negra é apenas um grande embuste e um amplo repertório de clichês, porque, não possuindo qualquer criatividade, trata de explorar então os modismos e o gosto popular. Ao universalismo e síntese dos mestres, ela contrapõe com um pastiche de informações desencontradas que o leigo, na sua ingenuidade, não raro compra como produto autêntico. Até porque os trevosos escolhem muito bem as suas iscas através de pesquisas de mercado, para saber o que melhor cai no gosto popular. E isto é todo o contrário da Loja Branca, que sempre elege aquilo que ela sabe que as pessoas realmente precisam, de forma inovadora e surpreendente. Os dragões da sabedoria se caracterizam pela inteligência espiritual, pelo gênio, pela evidência e pela criatividade. Porém, os dragões do mal também costumam ser inteligentes, do tipo, porém, da inteligência fria, com astúcia e ardilosidade. E uma das causas é porque eles podem ser psicopatas em ação. Um psicopata normal já pode manipular muita gente, porém um conspirador dentro de uma agremiação ainda pode multiplicar consideravelmente os danos sociais. De modo que os magos negros costumam ter poder suficiente para vencer, seduzir ou desviar o buscador médio para as suas próprias hostes, antes que este realize a sua decisão de qual caminho superior seguirá, diante das portas da terceira iniciação, que é quando podemos dizer que termina a fase probatória da Loja Branca. Poder, prestígio e sedução espreitam o buscador no momento em que ele começa a alinhar realmente a sua personalidade, e é quando ele está só para fazer a sua própria escolha. O iniciado que tomar a decisão pelo verdadeiro caminho do bem descobrirá então todo um novo universo de possibilidades, a partir do próprio contato com o Senhor do Mundo, que se revelará pessoalmente para ele sem mais demora, além de ter acesso a novos poderes, em especial a própria clarividência, tal como o oportuno fortalecimento da sua aura, como uma espécie de armadura espiritual, na consumação da sua própria iniciação, fazendo assim o aspecto espiritual do simbolismo do guerreiro, o nobre de alma que serve aos comandos sagrados do próprio Santo Graal. Passo a passo, ele se erguerá como um pilar de luz em meio ao mar da humanidade errante, à sombra daqueles que, do alto, espreitam a sua jornada de herói, sempre prontos para lhe amparar e orientar quando for necessário, tal como a lhe sugerir sobre os seus potenciais históricos de serviço e de evolução, até ao ponto mesmo de ajudar a erguer novas civilizações. O importante é saber que os dragões de sabedoria sempre acompanham a evolução da humanidade, estando disponíveis para todo aquele espírito nobre que deseje sinceramente ajudar a humanidade a evoluir da forma mais nobre e da maneira mais rápida possível. Nobreza significa mais do que apenas desejar o bem comum. Implica também conectar o céu e a terra, Deus e a humanidade, a fim de manifestar o todo das coisas. Eis que hoje em dia este modelo de cultura, que é a civilização ária, se encontra porém em crise, e ele começou a ser contestado, na verdade, logo no começo da Era de Peixes, quando boa parte do mundo entrou num grande recesso espiritual em busca da retomada dos valores mais profundos da alma humana, através daquilo que é conhecido como a Idade Média, como uma grande época de transição. Não casualmente é que o simbolismo do dragão foi ali de tal forma exaltado, para dar a conhecer as grandes forças do bem e do mal presentes no seio da humanidade. E neste processo todo, grandes ondas culturais têm sido movimentadas, em toda parte e de toda a forma imaginável, incluindo, é claro, a manifestação das hierarquias
em suas diferentes instâncias, tal como a sua própria evolução e renovação. E para fazer frente a tudo isto, certamente um novo modelo de cultura ou civilização também deverá ser proposto, proporcionando os recursos necessários para toda uma nova organização social humana. Desta vez, porém, já não bastarão apenas a participação dos guerreiros da luz. Será necessário entrar em campo também os verdadeiros sacerdotes de Deus. Mas esta já representa certamente toda uma outra história.